Muitas vezes eu me surpreendo quando eu vejo a opinião das pessoas sobre como que eles imaginam que o americano que mora no interior dos Estados Unidos trata o imigrante. Eu tenho certeza que você já ouviu falar que quanto mais no interior, mais conservador, menos acostumado com gente de fora e mais intolerante com estrangeiros o americano é. Eu ouvi isso durante anos e hoje que eu tô aqui na internet eu continuo vendo nos comentários pessoas que estão no Brasil e que têm essa percepção. Mas será que é assim mesmo? Então, hoje eu vim trazer um pouco da minha visão, que já estou morando 2 anos no interior dos Estados Unidos. Mas se prepara, porque talvez não seja uma opinião tão popular e que você talvez não esteja acostumado a ouvir por aí. Inclusive, olhem isso daqui, ó. Vocês estão vendo bem aqui no cantinho, ó. Isso dali é o meu filho na árvore brincando de escalar. Coisas que crianças faziam que quase não fazem mais, né? Se você não me conhece, eu sou o Cris, eu morei em Orlando por alguns anos e há 2 anos atrás eu me mudei para o interior dos Estados Unidos. Me surpreendi bastante com a experiência. A verdade é que eu entendo de onde que vem essa percepção. Porque quando você pensa numa cidade grande, no país que as pessoas mais desejam ir, que é os Estados Unidos, onde as pessoas mais desejam morar permanentemente, é esperado que nesses grandes centros você encontre muitas pessoas de fora e, portanto, o americano que está lidando com aquilo ali, ele já vai estar mais acostumado, ele não vai achar tão estranho e, portanto, ele vai ser mais aberto, certo? Ok, faz sentido. Tem uma outra perspectiva desse mesmo problema, que é o seguinte. Eu lembro que eu, brasileiro, quando cheguei nos Estados Unidos alguns anos atrás, a minha primeira experiência foi num lugar onde se tinha muito imigrante. Eu cheguei na Flórida e eu fiquei extremamente frustrado com a experiência que eu tive, porque eu estava nos Estados Unidos da América, estava pronto para gastar meu inglês meia boca ali, e no aeroporto, quando eu precisei pedir instruções, eu não conseguia, porque só tinham funcionários que falavam espanhol. E eu falei com 1, 2, 3, 4 pessoas, aí eu fui conseguir uma informação. E aí depois disso eu fui alugar um carro, eu cheguei na loja, fui falar com a moça, ela falava espanhol também. Eu falei, caramba, cara, eu tô nos Estados Unidos e até agora, eu já tô aqui no país tem 1 hora, eu não consegui praticar inglês ainda. E eu fiquei me colocando no lugar do americano, sabe? Deve ser muito chato, sejamos sinceros. A gente é brasileiro, a gente não tá acostumado com isso. Você não vê um monte de paraguaio, venezuelano pra tudo quanto é lado como se vê de estrangeiros nos Estados Unidos. Então, deve ser muito chato você tá no seu país, você fala a sua língua e você não consegue se comunicar para alguns serviços e algumas coisas, porque tem um monte de gente que veio de fora que não aprendeu a sua língua. Então, a verdade é que, por uma perspectiva diferente, se pode pensar que era até esperado que o americano que vive em lugares que tem muitos imigrantes, que ele fosse mais frustrado com esses desgastes do dia a dia que eu em 1 hora nos Estados Unidos já me incomodei. Mas aí que entra um ponto muito importante. De onde que vem os Estados Unidos da América? Ele é um povo que foi formado por pessoas de outras nacionalidades que vieram para cá por fugirem das mesmas coisas e que se uniram para construir o maior e o mais próspero país do mundo. E junto com essa cultura formada por pessoas de fora, isso continua acontecendo ao longo das décadas. Então o americano ele acabou se acostumando a tudo isso. Para ele é super natural, porque a maioria dos americanos tem alguma história recente de pessoas que vieram de fora. Às vezes são os pais, os avós. É óbvio, tem alguns que são mais tradicionais, a família já está aqui há 200 anos. Mas eles já são acostumados com isso, eles entendem que faz parte do processo, e ao contrário de nós brasileiros, que não temos que lidar com isso no dia a dia, ele já nasce, já cresce assim, então eles já são muito mais tolerantes em relação a esses pequenos probleminhas do dia a dia. E aí quando a gente chega no interior dos Estados Unidos, as pessoas já pensam, bom, tem menos contato, menos tolerância. Mas na prática não é isso que eu vejo, sabe? Vou dar um exemplo prático. Eu estava agora de manhã, recebi mais de 10 SMS da minha vizinha aqui, que é uma senhora de uns 50 e poucos anos, contando sobre algumas coisas que tinham acontecido aqui, querendo ajudar com algumas outras coisas que tinham acontecido, falando sobre como que ela estava feliz, que nós éramos vizinhos dela, e é uma americana super tradicional. Ah, Cris, mas é um fato isolado, vamos para um outro exemplo? Então, ontem a minha esposa recebeu em casa uma das nossas vizinhas, uma médica americana, e ela passou 3 horas com a minha esposa. Elas tomaram café da manhã juntos, elas conversaram, os filhos brincaram, falaram sobre suas vidas, sobre os seus planos, no interior dos Estados Unidos da América. O que eu percebo aqui no interior? O povo, ele vive mais desconectado dessa modernidade toda. E eles ainda têm os antigos hábitos de se relacionar, de levar presentinho na casa do outro. Nós recebemos comida, arrisco dizer eu, a cada 2 semanas vem alguém trazer um pão ou alguma coisa para poder dar pra gente. Eles saem de casa no fim da tarde para poder brincar com os filhos na rua. Eles visitam a casa uns dos outros. A verdade é que eu literalmente nunca fui tratado, nem a minha esposa, nem meus filhos, como alguém de fora descolado. Para falar a verdade, eu arrisco dizer, e eu acho que eu tenho bastante certeza em afirmar isso, que a minha família é a família que mais se relaciona com diferentes famílias americanas na minha rua, e de longe nós somos a família que mais recebemos outras famílias na nossa casa. É na minha casa que a gente assiste o UFC, final de semana sim, final de semana não. É na minha casa que a gente fez a refeição do Thanksgiving, onde várias famílias se juntaram ali. Então, o que de mais concreto eu posso te falar
do que mostrar que há 2 anos eu venho vivido de uma forma completamente integrada na sociedade no interior dos Estados Unidos, lidando com pessoas extremamente conservadoras, todos eles americanos, e que eu fui extremamente acolhido e que eles se tornaram mais amigos do que todos os vizinhos que eu já tive em toda a minha vida no Brasil. Aí você pode falar, mas Cris, isso daqui é um caso isolado, você deu muita sorte. Dei mesmo, porque eu já vi vizinhos indo e vindo e isso nunca mudou. E se você está gostando desse vídeo, já aproveita e se inscreve aqui para que você não perca os próximos conteúdos e dá um like para poder ajudar o YouTube a entender que esse vídeo é legal e recomendar para outras pessoas. E se você olhar nos meus comentários dos outros vídeos no YouTube em que eu falei sobre a minha vida aqui no interior, você vai ver um monte de brasileiros que moram no interior de diferentes estados, pessoas que moram numa cidade com 2.000 habitantes, 15.000 habitantes, todos eles dizem a mesma coisa. Cris, aqui também é assim, Cris, aqui também é assim, Cris, aqui também é assim. Ou seja, isso não é um fenômeno isolado. E as pessoas me perguntam, Cris, mas onde que eu poderia morar nos Estados Unidos? Que lugar do interior que você me recomenda? Olha, eu não conheço o interior inteiro e, obviamente, para tudo na vida existe exceção, mas em tudo que eu já rodei no interior, e não foi pouca coisa, eu sempre tive a mesma experiência. Pessoas extremamente abertas e desinteressadas do fato de eu ser um imigrante, completamente interessadas em saber o que eu penso, quem eu sou, para decidir se relacionar ou não comigo. Somado aos comentários dos meus seguidores que vivem no interior também, que falam a mesma coisa, outros influenciadores que têm surgido falando sobre a vida no interior dos Estados Unidos, eu te afirmo com bastante segurança, a imensa maioria dos americanos que moram no interior tem uma chance muito maior de serem seus amigos e de te tratarem bem do que numa grande cidade. Essa é a verdade. Então a minha conclusão é de que importa muito menos de onde você veio, mas quem você é. E eu arrisco dizer que conta muito também o tanto que você valoriza esse país e não se fecha a se integrar na cultura deles, a aprender o idioma deles e se relacionar também. Você sabe aquela coisa que as pessoas falam no Brasil sobre os vizinhos se ajudar? Isso daqui acontece direto. E eu arrisco dizer que quanto mais no interior, mais você vê isso. Eu conheço um brasileiro, por exemplo, que falou que quando ele comprou um terreno, ele estava cortando a grama e vizinhos apareceram com máquinas para poder ajudar ele a cortar a grama, numa área extremamente rural, extremamente afastada. Então é isso, pessoal. Assim, de verdade, cuidado com as narrativas que vocês veem sendo criadas na internet. Tem pessoas interessadas em você não gostar desse país maravilhoso e do americano, que é um povo incrível e com uma cultura que tem muito mais valores do que a nossa própria cultura brasileira. Agora, dicasinhas rápidas, né? Ajuda você a se esforçar para aprender inglês e conseguir se comunicar. Você não invadir a privacidade dos caras e não ser extremamente efusivo e maluco. Você não ser escandaloso e não fazer bagunça na rua, descumprir as regras de boas condutas que as pessoas adotam socialmente. Mas, cara, isso daqui é básico do básico. Não preciso ficar te falando isso. Isso daqui é o que já se espera de qualquer ser humano sensato. Então, se você pensa em vir para o interior dos Estados Unidos, manda bala. Não se preocupe em tentar entender qual é o interior que é melhor de todos, porque tem várias versões maravilhosas do interior dos Estados Unidos. Eu já fiz um vídeo com uma ideia de como que você pode escolher um lugar para você vir morar aqui no país. Vou deixar ali no final desse vídeo para você assistir. Mas eu acho que é muito mais você encontrar um estado com a cultura que você gosta, filtrar cidades que mantêm aquela cultura, porque algumas vão destoar, e passear, e visitar, e conhecer. Se você já estiver nos Estados Unidos, cara, pega o carro, viaja aí, dirige 3, 4, 5 dias parando em vários lugares e vai formando sua opinião. Se você tá no Brasil, tira um visto e passear aqui, e não fica só indo na Disney, nos parques, que pode ser legal pra caramba, mas não vai te mostrar o que é os Estados Unidos de verdade. Então separa metade da sua viagem para poder rodar com o carro e conhecer cidades menores, ver a vida normal no dia a dia da América. Inclusive, se você quiser, eu posso te ajudar com isso. Vocês sabem que eu tenho uma empresa chamada Move, que é uma empresa de vistos americanos, a melhor empresa do Brasil, e nós estamos com uma ação comercial super interessante, que por causa de um lançamento de um novo produto, que é um visto de trabalho temporário, que nós acabamos de lançar ontem, nós estamos dando para todos os nossos serviços a opção de parcelamento em até 6 vezes sem juros, mas isso só vai até o dia 20 de maio. Então, ó, falta pouco tempo, aproveita. Corre lá, tem um link aqui na descrição, preenche o formulário nesse link, fala com o meu time pelo WhatsApp, marca uma reunião, explica o seu projeto, entende qual que é o melhor visto para poder te ajudar a viver a experiência que você quer viver nos Estados Unidos. E aproveita, porque essa condição de 6 vezes sem juros, nós nunca fizemos na história da Move, é a primeira vez e está ajudando muitas pessoas a colocarem um projeto em prática. E só para você saber, se você estiver preocupado sobre a minha empresa ser ou não ser uma boa empresa de vistos, ela é a única empresa brasileira que eu conheço com nota máxima no Google, a única empresa do Brasil que tem parceria com um time de ex-agentes consulares, a primeira empresa do mundo a desenvolver uma inteligência artificial de vistos e de intercâmbio que ajuda demais na estratégia dos novos clientes, e a empresa que tem o melhor método de simulação de entrevista, que é elogiado em todas as centenas de vídeos que nós já gravamos pelos nossos clientes, que dizem que é a etapa mais disruptiva. Então, nós entendemos de planejamento acadêmico, nós entendemos de aprovação de visto, e nós temos ajudado muitas pessoas a virem passear nos Estados Unidos com visto de turismo, a vir estudar inglês aqui no país com visto de estudante, a fazer um curso universitário de graduação ou pós,
podendo até trabalhar legalmente enquanto estuda na sua área de atuação, um curso da pós-graduação, e agora com visto de trabalho temporário para quem quer trabalhar na área agrícola e vir aqui para o interior dos Estados Unidos, ou não agrícola, como hotel e outras coisas, podendo ficar até 3 anos no país trabalhando legalmente sem precisar estudar. Aí o melhor, essa solução nova para muitas vagas não precisa de inglês e não exige comprovação financeira de você, ou seja, o corte de entrada é muito mais baixo. Bom, alternativas você tem para poder conhecer esse país maravilhoso. Lembra, os links estão na descrição, aproveita, fala com o time, ó, vindo o vídeo do Cris, eu queria saber sobre os 6 vezes sem juros. Aproveita lá que é até o dia 20 de maio. E aqui na tela eu vou deixar 2 vídeos para vocês verem. O primeiro é aquele que eu falei sobre como escolher um lugar para morar no interior dos Estados Unidos, mas isso daqui se aplica também para a cidade grande, a perspectiva é a mesma. E o segundo foi a live que eu acabei de fazer ontem, onde eu explico sobre essa jornada de trabalho temporária, agrícola ou não agrícola, nos Estados Unidos, podendo vir morar no interior enquanto você trabalha na área agrícola, por exemplo. Então, clica aqui e assiste lá, porque esses vídeos estão muito legais, eu tenho certeza que você vai gostar. Um grande abraço e até mais.